Tá acabando, viu? Tá, já passamos da Não, metade. relaxa. É É o que o mais chato é assunto, cair. O que é chato é cair, não é você falando. O chato é cortar. imagina, o assunto é difícil, né? A gente até conversou hoje da abordagem. A parte mais chata é você fragmentar o assunto, porque é um assunto longo, extenso, cheio de informação, cheio de detalhes. A gente tem que escolher. Às vezes alguém vai poder sentir falta de alguma coisa, eu peço desculpa, a gente se encontra no futuro para falar de alguma coisa que achou que poderia ter falado ou que tenha interesse. Né? Mas Com certeza. a proposta aqui é esclarecer esses acontecimentos de compactação, entender melhor a compactação. Tem uma linha específica? Oi? Oi? Isso foi pergunta ou só algum comentário? Acho que é os áudios que estão abertos que... Não, mas também não tinha como pegar todos os casos de coisa, senão a gente... Imagina. Não tem, Não não. tinha como. Né? Também depois nós temos, participando aí junto do vídeo da Bianca, né? Nós temos aqui o veterinário que atende bastante, se ele ainda tiver, né? Ele pode até comentar o que ele mais relata, Claro. né? Eu costumo dizer que ele é o veterinário de todos aqui, o Juninho, né? Ele é bem conhecido aqui entre todos, né? E aí, qualquer coisa depois Eu já ele acertei pode. todas, hein? Tô com 100% de aproveitamento. Parabéns, doutor. Vai ganhar certificado, tá? Vai ganhar. Não sei Temos se... 15. Será que 5 desistiu ou não conseguiu voltar? É Ficamos isso que a gente não 15. sabe, né? A Bianca ainda não retornou. É, porque às vezes tem que pegar no tranco, né? Henri também. Henri depois pode, né? Fazer com a Fique experiência à dele. vontade, me corrija suas experiências. Você que está dentro do hospital de grande rotina aí que eu acompanho. O Leonardo é meu colega, ele se formou na Unirp, foi meu bicho, né? Assim que a gente fala. Depois ele fez o mestrado lá na USP, a gente se encontrava lá. A gente é bem amigo também. Tamo lá com o Dr. Léo. E o Paulinho que fez o mestrado comigo, fez a especialização comigo. O Paulinho que me colocou lá na Uniso, que foi a primeira faculdade que eu dei aula. Legal. Muito bom. Vamos lá, firma. Gente da melhor qualidade. Essa semana tivemos a visita do Bob fazendo Esse aí é outro também, né? Bob é uma figura. É figura. Tá tudo em casa lá. Eita. E aí, quantos temos, Fer? Eu acho que a gente pode continuar, Rafa. Podemos? Às vezes são aqueles 5 que deixaram ligado e nem perceberam que caiu. Nem perceberam, né? Bom, estava fazendo uma breve classificação das enfermidades, mas baseado na compactação. Então, a compactação no estômago, que pode gerar ruptura no intestino delgado, ela pode ser apenas uma obstrução simples, mas também pode desencadear uma obstrução estrangulativa, ali a compactação, e com os estímulos de motilidade, ela pode se tornar uma estrangulativa, aí o quadro é mais grave ainda, ele acaba sendo cirúrgico, tem que fazer uma abordagem cirúrgica. E no intestino grosso, que é muito comum, mostrei, né, as particularidades de flexura, também pode ser uma obstrução simples, né, sem muita alteração de mucosa, e também pode se tornar uma estrangulativa. As estrangulativas vão, muitas vezes, alterar o segmento de local, eles podem se deslocar. E isso é estímulo de muita dor também, e acaba tendo que levar o animal para a mesa cirúrgica, tá? Muito interessante, essa figura eu coloquei porque, assim, as cólicas, elas possuem, muitas vezes o clínico ele começa, ao invés de fazer um diagnóstico preciso, muitos clínicos e cirurgiões primeiro tentam, juntando os sinais clínicos apresentados pelo animal, determinar, é o segmento do intestino delgado ou é o intestino grosso, e isso ajuda na condução do caso clínico e na tomada de decisões também.
Então, só fazendo uma definição mais detalhada, a compactação é o local onde areia, ração ou outro material que não foi digerível, como, por exemplo, um capim velho, cheio, né, com lignina, se acumula principalmente em região de cólon, mas a gente viu que pode ter outros compartimentos. Intussuscepção ocorre no intestino, que seria um movimento de deslize, como se ele estivesse fazendo um movimento de telescópio dentro de uma parte de si mesma, cortando o suprimento sanguíneo, geralmente causada parasitas, ocasionam muito isso. Esse é um quadro cirúrgico. A ruptura gástrica não tem muito o que fazer, pode ser principalmente por acúmulo de gás, e aí o estômago dilata, ou por alimento, e aqui você tem que chegar a tempo e fazer o esvaziamento com sonda. Não tem outra solução. O estrangulamento também é uma forma letal de cólica, porque você tem um interrompimento de irrigação sanguínea que vai levar à necrose daquele segmento. Claro, hoje existem técnicas bem avançadas que você retira o segmento e religa, mas o Henrique é muito mais cirurgião do que eu, pode falar que são pós-operatórios extremamente complicados, com um prognóstico muito reservado, né? E aí o animal também pode, muitas vezes, chegar ao óbito durante a cirurgia. E as cólicas espasmódicas, que é a contração intestinal de maneira anormal, muitas vezes esse intestino está superativo, que são parecido com as nossas dores de barriga, diarreia, é também muito doloroso e pode estar associado ao acúmulo de gases, podendo ocorrer muitas vezes em cavalos que são mais estressados, nervosos, assustados. Alguns dos principais sinais de cólica seria o animal pateando o solo, olhando o flanco, né, como nessas duas aqui, que ele está em pé, que ele está deitado olhando o flanco, deitado na baia já com uma distensão abdominal, rolando. É claro que essa questão do rolar é muito polêmica, porque tem cavalo que tem esse costume de fazer, de rolar na baia ou no piquete, mas muitas vezes ele faz isso e já levanta e a vida continua. Então você vê um animal rolando, observa ele por 5 minutos, 10 minutos, e aqui em cima o animal ele faz um movimento de distanciar os membros anteriores dos posteriores, procurando uma posição de conforto, também é muito comum. São inúmeros sinais e muitas vezes, como nessa ilustração, fica a dúvida, o que está acontecendo? Então aí você começa a lançar a mão de exame clínico, exames complementares, toda uma avaliação, coleta de materiais, para conseguir chegar num desfecho. Muitas vezes acaba nem chegando e tem que ir para a cirurgia para conseguir fazer a conclusão final. Isso é comum. Aqui algumas ilustrações de possibilidades de compactações. Essa primeira foto é por verminose, tá? Aqui por areia, rompeu. E aqui a famosa fezes ressecada com muco, né? Muitas vezes você tem um quadro de cólica, você entra na baia, o animal deixou ração no coxo, e aí você tem, de início, a primeira coisa a ser observada são as fezes. Aí você observa umas fezes desse modelo aqui, a cor, você já vê pela cor que ela não é legal, né? Muitas vezes fibras grandes, pode ser problema dentário também. E aí você esse animal está com problema, ele já tem que entrar começar a fazer um exame clínico e entrar na investigação. A sobrecarga gástrica é o preenchimento excessivo do estômago por alimento, pode ser por rações e grãos. Também água, né? Tá fazendo um exercício extenuante, está treinando, está competindo, e aí você libera ele para beber água à vontade logo em seguida. Isso pode causar um dilatamento muito rápido ali, uma distensão muito rápida do estômago, e ele vai ter uma cólica. Claro que é resolvida com uma lavagem, uma sonda, mas ele vai ter o desconforto. E também pode ser secundária a obstruções intestinais. E aí, como você tem uma obstrução, o trânsito é interrompido, então tudo vai parando até podendo chegar à ruptura. Sobrecarga gástrica, os principais sinais é um quadro de aparecimento brusco de dor, tá? Uma dor que vem muito rápida. Aqui nessa foto, um refluxo nasal de conteúdo alimentar, mas isso só nos quadros mais graves, tá?
já são mais exceções, assim, você fala, mas o cardia não abre. Não, realmente ele não abre, é mais fácil de romper do que o alimento subir. Mas aqui só vai passar mais líquido, tá? O conteúdo, o grosseiro, vai ficar lá no estômago se acumulando. Evidentemente que aumenta a frequência cardíaca e respiratória, isso é normal, né? O animal sente dor, é o primeiro estímulo que vai acontecer. Sudorese, né? Suor intenso, posição de cão sentado e as mucosas da boca, né? Do olho, as mais aparentes, vão estar na cor tijolo, que nós chamamos de congesta. Então, essa seria aí a posição de cão sentado. O animal procurando uma posição de conforto, ele fica buscando, mudando de posição a todo momento. E aí, uma mucosa bem hiperêmica, bem congesta, até mesmo já ressecada, com espuma. Tá? Então, você está na dúvida? Abre a boca do cavalo. Ó. Isso não precisa ser muito especialista, muito conhecedor. Qualquer tratador que abre a boca do cavalo, vê que a mucosa está nessa cor de tijolo ou de vermelha congesta, hiperêmica, ele vai ver que o animal não está bem. Esse já é um paciente para ser avaliado. Tá? E aí, o primeiro procedimento, tirando o exame clínico ali de frequência cardíaca, respiratória e motilidade, é a sondagem, porque o estômago rompe, então você não pode dar muito tempo para isso. Isso tem que ser feito imediatamente. É muito comum uma equipe veterinária, enquanto ali examina rapidinho, já vai preparando a sonda para fazer o procedimento de lavagem do estômago. Isso é protocolo, tá? de inicial de abordagem de cavalo com cólica. E aí faz a lavagem do estômago até a água sair bem clarinha. A hora que ele começar a sair muco, você conseguiu lavar todo o estômago do cavalo. É claro que se você tiver uma obstrução no intestino delgado, aí não vai começar a voltar só capim, você vai ver conteúdos mais escuros, com pH alcalino, e aí você já também começa a desconfiar que o problema não é só o estômago. É muito interessante medir o pH desse conteúdo. Se ele for ácido, o conteúdo é só do estômago. Se ele for alcalino, ele está vindo do intestino delgado. Por que ele está vindo do intestino delgado? Porque o conteúdo não está conseguindo ir em direção ao reto. Então, tudo isso são peças que você vai colocando no seu quebra-cabeça. Sobre a ruptura gástrica, ela é uma consequência da sobrecarga gástrica, que é aguda. Já falamos da incapacidade de vomitar, pode ser oriunda de obstrução do intestino delgado. Manobras com a sonda nasogástrica pode também causar ruptura, tá? Apesar dela ser de silicone, molinha e tudo mais, você tem que ter noção de anatomia, você tem que ter noção da posição do estômago para você introduzir essa sonda. Tem técnica, tá? Não é difícil, mas tem técnica, senão você pode causar uma ruptura, causar ruptura no cavalo, e aí também não vai ter o que fazer. Verminose no estômago também pode causar pontos de fragilidade e consequente ruptura. Aqui uma foto ilustrando uma compactação, um material compactado, muito semelhante à foto de vocês, né? Todo mundo já teve aí o contato com uma foto de compactação. Aqui os famosos verminose no estômago, tá? Essa é uma foto de estômago com os gasterófilos. Ainda sobre a ruptura gástrica, quando o estômago se rompe, o animal tem um alívio súbito da dor. O estômago ele dói muito quando é dilatado, mas na hora que ele rompe, parece que a cólica passou. É muito comum isso. Só que aí você começa a observar que os parâmetros clínicos pioram, principalmente a cor da mucosa. Tem um áudio, alguém com o áudio aberto aí. Se puder fechar. Suor intenso acontece após a ruptura. As mucosas ficam azuladas, que chamamos de cianótica, principalmente os vasos sanguíneos. E aí você tá com a sonda, coloca a sonda no animal, nasogástrica, e aí não vem nada. Por que não vem nada? Rompeu, o conteúdo vai descer tudo lá para baixo. Você não vai ser improdutivo, não vai conseguir tirar nada. Pode-se coletar líquido da cavidade abdominal, que é a famosa paracentese, e aí você vai ter conteúdo gástrico, você vai ter conteúdo verde. Era para ele vir branquinho ou amarelado, e ele vem verde. Muitas vezes até com sangue. E o animal, na ruptura gástrica, ele vai evoluir para a morte, não tem o que fazer. Então, aqui, um cavalo em extrema sudorese, observar aqui o pescoço todo molhado, o chão com gotas de suor, né? Isso é um sinal
clínico muito comum. E aqui a mucosa cianótica azulada. Olha aqui, essas veinhas azuladas, essa significa que não está chegando o suprimento de sangue. Tá? Está faltando oxigênio na circulação. Compactação, passando agora para o próximo segmento, compactação de ilho e jejuno. O intestino delgado, pessoal, ele é dividido em 3 partes. Ele tem o duodeno, que ele é bem curtinho, chega 1 metro, depois o jejuno, que é longo, e aí, para chegar no seco, tem o ilho. Tá? E aí são também pontos que podem ocorrer compactação. E as causas, ingestão de fibras grosseiras, de difícil digestão, né? Aí a vilã da história é a famosa lignina, também infestação por parasitas, aí podemos ter outros parasitas, como estrôngilos, que fazem migração pela mucosa intestinal, a anaplocéfala, paráscaris, e aí aqui uma ilustração de verminose, e outra aqui do capim que pode conter lignina, e aí fica aquela discussão, altura de corte, né, para você diminuir essa quantidade de lignina na dieta do animal. E aí os sinais clínicos na compactação de ilho e jejuno, dor de moderada a grave, como eu tinha dito, intestino delgado, né, até coloquei um ID aqui, ele tem muito mais terminação nervosa, ele é mais sensível, o cavalo vai apresentar uma dor muito mais intensa. Pode ter refluxo de conteúdo para o estômago, né, o conteúdo não consegue para a direção reta, ele volta para o estômago. Você vai auscultar o cavalo, motilidade vai estar ausente, porque isso acontece quando tem um estímulo de dor, o sistema do animal bloqueia a motilidade. Primeira coisa que acontece, ele identifica que tem alguma coisa errada e já para a motilidade na hora. Na compactação de ilho e jejuno, o animal pode ainda estar defecando, ter fezes, né, no colo, no reto, então você ter fezes não dá para falar que está tudo bem, tá? Porque o ilho está muito longe do reto. Ele pode ter alguma distensão abdominal ou nenhuma. A distensão abdominal está muito mais vinculada a problemas do intestino grosso, seco e cólon. O líquido peritoneal vai depender do tempo de evolução do caso, tá? A sua cor. E aí, passando para o intestino grosso, falando de seco, as causas: disfunção do seco, ou seja, um seco que para de trabalhar por algum motivo, e um motivo importante é dieta em excesso ou ração chegando lá, seja ele milho triturado, e isso vai produzir muito gás e vai distender. A hora que distende, ele para de trabalhar também, ele recebe um estímulo para parar, porque tem algo errado. Também parasitas, e algumas predisposição, como animal idoso com alteração em dente, né? A gente sabe que dente tem que fazer manutenção a cada 6 meses, e eles são extremamente importantes para diminuir o tamanho da fibra. Dieta de baixa qualidade, e também é comum animais hospitalizados por estresse ter alteração de motilidade e desenvolver uma cólica. Lá na USP era comum, o cavalo ia lá para fazer uma artroscopia no jarrete, no curvilhão, né? E aí ele fazia cirurgia tal, ficava uma semaninha para cuidar lá dos curativos, e aí tinha cólica por estresse, né? Trocou de ambiente, aquele monte de cavalo passando, e aí o animal pode ter uma cólica por estresse, que o estresse vai alterar a motilidade. E aqui uma ilustração de um seco, aqui no momento cirúrgico, totalmente distendido, e o auxiliar pegando aqui um instrumento para fazer a descompressão, né? Se for gás, você tem um aspirador que tira o gás. Agora, se for conteúdo sólido, aí ele tem que ser aberto e lavado por dentro. Então, sinais clínicos: pode ocorrer fluxo enterogástrico tardio, já expliquei isso para vocês. A dor é de leve a moderada. A compactação do intestino grosso, ele tem essa situação da dor demorar para se tornar grave. Ele vai apresentar anorexia intermitente, então uma hora ele tem apetite, uma hora não tem. Hipomotilidade, os segmentos trabalhando no ritmo muito lento. Líquido peritoneal muitas vezes com pouca alteração, principalmente se não tiver estrangulamento. Se não tiver estrangulamento, ele vai ter pouquíssima alteração, ele se altera mais com estrangulamentos. E quando você faz uma palpação via retal, você encontra um seco distendido. Se for
compactação de capim, você encontra massa firme ou pastosa. Se for gás, ele está flutuante, parece um balão de festa, né? Aqui sim, volume fecal diminuído, tá? Nos casos de compactação de seco, você vai ter volume fecal diminuído e também distensão abdominal. Aqui, um animal com sudorese e distensão abdominal. Já vi casos com uma distensão muito mais acentuada. Agora, a parte de tratamento conservativo se enquadra de fluidoterapia, isso dá para fazer na propriedade, analgésicos, uso de laxantes para desfazer essa compactação, existem diversos. Muito importante colocar o animal para andar, muitas vezes faz a fluidoterapia, o animal vai andando ao mesmo tempo, isso ajuda a desfazer essa massa compactada, é um tratamento clínico conservativo que é realizado inicialmente, antes de decidir por uma cirurgia, numa compactação. As compactações sem estrangulamento, sem deslocamento, a maioria delas consegue se resolver com tratamento conservativo. Ou tiflocentese, que seria a retirada do gás do seco por porção, por trocáter. Eu particularmente não gosto desse procedimento. Tem profissionais que gostam, eu sempre evito ao máximo. Tá? Se for fazer tiflocentese, prefiro optar em colocar ele na mesa. Claro que isso vai depender de condições financeiras do proprietário, a não ser que fique como última opção. E aí o tratamento cirúrgico seria a laparotomia, que seria abrir a cavidade abdominal e também abrir o seco para fazer a sua lavagem, sua descompressão. Muitas vezes pode estar envolvido o jejum no ilho, você também faz a abertura de ambos, e o prognóstico é de bom, é reservado nas compactações sem estrangulamento. Então aqui um seco muito compactado, né? Que está enorme. Olha lá, e aí fazendo, ele é colocado numa mesa auxiliar e fazendo aqui a sua descompressão, tirando todo o conteúdo que está compactado, que está parado, líquido, sólido, gasoso, tudo retirado bem pela pontinha com o máximo de cuidado. Cólon, que é o segmento posterior ao seco. É mais comum ocorrer compactação no cólon ventral, isso por questão gravitacional, tá? Também vai ter alteração na motilidade. É muito comum compactação de cólon em animais que fazem pouca ingestão de água. Isso foi abordado muito bem pela Bianca e pelo Antônio. Infestação por parasitas, vocês também abordaram, que não tinha histórico, né? Apesar que foi feito APG, aí parece que só nele que foi encontrado, né? Alteração dentária, não sei se vocês tinham relato dessas alterações. E aderências. As aderências do intestino são mais comuns em animais que já foram operados mais de uma vez, tá? Não acredito que seja o caso desse animal, apesar que ele era um cavalo de vaquejada, de 18 anos, ou seja, um cavalo atleta, e talvez perguntar para o antigo proprietário se ele já tinha sido operado de cólica alguma vez. Aí as aderências são bem comuns, tá? E elas podem, no futuro, ocasionar problemas. E aqui um cólon bem repleto, sendo preparado para o seu esvaziamento, tá? Tá numa mesa auxiliar também, ele é retirado da cavidade abdominal do cavalo, e aí é feita uma incisão para a sua lavagem. Então, aqui algumas ilustrações de laparotomia, que é a cirurgia que se realiza para fazer essas descompressões. Olha aqui um cólon, tá? O cólon ventral, que ele é sempre maior, aqui o cólon dorsal, aqui a famosa flexura pélvica, ela que é a vilã das compactações de cólon. Aqui outra ilustração, olha o tamanho que tá, ele fica murcho, ele é bem menor. E aí o cirurgião fazendo a incisão no ponto indicado, que é sempre onde tem essa linha mais larga, que é chamado de banda antimesentérica, para fazer a incisão e a posterior lavagem. Mais uma foto, aqui o conteúdo, né, após a incisão, ele sendo retirado, e aí aqui introduzido mangueira com água, e aí deixa ele bem vazio por dentro. E aí depois se faz o fechamento com fios específicos, com planos de sutura específicos, que aí a gente pode discutir no futuro. O professor Henri também é fera nisso daí. E aí o fechamento da musculatura
e subcutâneo da cavidade abdominal, encerrando a cirurgia, né? Outra ilustração, olha esse momento, né, para fazer a lavagem, olha como está compactado esse conteúdo. Né? É uma flexura pélvica, conteúdo extremamente ressecado. Esse sangue, tá, pessoal, é da incisão, tá? É da mucosa, não tá nas fezes. Mas pode ter também, dependendo do tipo de material, pode machucar a mucosa interna e ocasionar sangue também. E aí, vamos ver se aquela interação ficou ativa com a queda. Faço uma pergunta aqui, como identificar um animal com cólica? Testem, por favor, rapidinho, já estamos no finalzinho. Opa, tá aparecendo. Muito bom, o animal parou de comer, você já tem que desconfiar, mudou de comportamento, ou seja, ele está mais cabisbaixo, ele está mais... Você sabe que ele é um animal ativo e aí de repente ele não está ativo, ou ele está olhando para o nada, rolando no chão, forma de identificar, de desconfiar. A cara de dor no equino, ele fica com as orelhas lateralizadas, tá? Ele, não para trás, mas sim para o lado. A gente até brinca que ele fica parecendo um helicóptero, né? Os clínicos cirurgiões falam, nossa, tá com aquela cara de helicóptero. Cavar o solo, patear o solo, olhando para o flanco, animal inquieto, né? Se for uma dor intensa, apetite muitas vezes zero. Sentado, rolando, né? Se contorcendo, a gente pode colocar como rolando, muito bom. Mais alguém? Mais alguma coisa de diferente? Sudorese, né? O suor. Ausência de fezes ou diarreia também, muito bem, é um indicativo de cólica. Animal mais agressivo por dor, a dor pode deixar ele mais agressivo, sim. Mais algum diferente desses? Ok, vamos passar aqui já. Bom, mais uma então. Como evitar as cólicas? A gente já sabe como identificar, né? Um quadro geral. Não estamos assim, não falando apenas em compactação. Como que a gente pode evitar? Também, mesma forma de responder. Existem inúmeras formas, né? Na verdade, essas formas têm que estar todas juntas. Não dá para ser uma ou outra. Volumoso de boa qualidade, aí uma boa escolha de corte e de tipo de capim. Trato correto nos horários corretos, perfeito. O cavalo, ele cria rotina de alimentação. Qualquer alteração de horário, você pode ter problema. Conhecer o comportamento do animal é importante, porque se ele deixa de comer, você já começa a desconfiar. Uma alimentação de qualidade vai facilitar a degradação dos alimentos. Manejo sanitário, principalmente de vermifugação, né? Alimentar corretamente respeitando aquela regra de 2% do peso vivo e respeitando aquela condição. O que esse animal faz? Ele é de lazer? Ele é de competição, ele é de nível baixo, médio, alto, tudo isso vai interferir na alimentação, né? E aí você precisa criar estratégias para isso. Mais alguém? Vamos lá. Então, só para fechar esse raciocínio, como reduzir risco de cólica, refeições menores para garantir a digestão completa de amidos e açúcares antes de atingir o intestino grosso. Quando eu falo em refeições menores, não é dar menos ração para o cavalo no dia, é você fracionar mais. Se você tem uma quantidade que passa de 1,5 kg, você já pode começar a fracionar. Se chegou a 2 quilos por dia, dá 1 quilo de manhã, dá 1 quilo à tarde. Isso você aumenta a degradação, o animal vai aproveitar mais o alimento, né? E você corre muito menos risco. Aumentar fontes de fibras e volumosos, claro, procurando sempre qualidade, isso vai ajudar na digestão. E aqui uma outra dica, sempre sal mineral, pode ser, o cavalo ingere em torno de 50 a 60 gramas por dia de sal, isso vai dar 10 gramas por 100 quilos. Isso ajuda a estimular a sede e deixar a água disponível, claro, uma água limpa de qualidade, né? Tem cavalo que não liga,
para a qualidade da água ele bebe e tal, mesmo não gostando. Tem cavalo que liga. Existem competidores que levam água, ele vai viajar com o cavalo, ele leva a água que o cavalo está acostumado, do Aras, para beber no local de competição, porque já aconteceu de chegar lá, o cavalo não querer beber água do lugar e desidratar e ter cólica por compactação, tá? Então, tem competidores que levam tambores em cima dos trailers de água para o cavalo. Fornecer suplementos de suporte digestivo, e aí se enquadram os probióticos, prebióticos, para melhorar a degradação, isso também é uma estratégia legal. Adicionar óleo na dieta, melhora a digestão enzimática, melhora o fluxo intestinal. Acelera? Não, retarda. Isso é ruim, professor? Não, não é ruim. Isso faz com que o intestino delgado tenha tempo de degradar melhor aquela ração, não deixando ela chegar no seco. Melhora a absorção e você dá um tempo maior para o intestino delgado trabalhar, tá? Fracionar o concentrado, que seria a ração, e promover momentos de lazer para o animal. Se for o caso do animal confinado, você reduzir tempo de confinamento, colocar ele na baia somente à noite, ou o inverso, isso vai depender da realidade de cada área, também é uma estratégia. E aí, a última perguntinha para finalizar, eu faço uma pergunta aqui para vocês. Qual fracionamento de concentrado você indicaria para um cavalo de 500 kg que exerce atividade intensa, ou seja, um cavalo de nível alto, né? Altíssimo no caso, considerando aquele consumo de 2% de peso vivo de matéria seca, e a relação volumoso concentrado desse cavalo é 30%, ou seja, ele tem 500 kg, 2% dá 10, então ele come 7 kg de concentrado dia. Qual estratégia vocês acham que seria melhor para esse cavalo? Letra C já foi escolhida. Quem faz a A, quem faz a B? Alguém desistiu da B? Voltou na B? B de novo. Ninguém na A? Ok, vou começar aqui a comentar. É uma quantidade altíssima de concentrado, e existem cavalos que comem até mais, tá? E aí, para se minimizar o risco, você fraciona. E aí, 4 vezes ao dia posso fazer? Sim, é indicado. Só qual o problema? Você vai ter que ter funcionário, né? Porque você vai ter que dar a primeira parcela do dia muito cedo e a última bem tarde. Só que são quantidades seguras. Eu posso utilizar a estratégia B? Posso, só que já tem um risco maior. 2.300 já passa daqueles 2 quilos, 1,5 kg, que é mais seguro. E aí, esse fracionamento, você vai ficar dependendo de quem? Do tratador, né? Do seu combinado com ele. Então, aí eu volto à pergunta. A gente tem que pensar no cavalo ou tem que pensar no tratador, em nós? Qual que é a opção, né? A gente está pensando em sobrevida de cavalos, então a gente tem que começar a repensar em como criá-los. Considerações finais, então fica sempre respeitar a fisiologia do animal. Abordei para vocês a importância da fisiologia e como que ela influencia nos problemas de cólica. Respeitar o comportamento e necessidade dietética, cada animal tem a sua necessidade, a gente tem que ter esse conhecimento e entendimento. Observar o animal todos os dias. Você aprende, né, a observar, conhece cada indivíduo e fica mais fácil você identificar quando ele tem alguma alteração. Estar atento às mudanças e sempre ser questionador, sempre ser investigativo. Olha, isso aqui não é normal, e pesquisar, tá? Então, eu deixo meu agradecimento ao convite da Fernanda. Essa aí é a Sana, que é outra colega minha, colega não, amiga, irmã, né? Minha, do Henri, do Rodrigo, que foi colega de pós-graduação. Essa aqui foi na festa da minha defesa de mestrado lá, né? Vocês viram aí que a gente estava tudo sóbrio. E aí, agradeço o convite de todos vocês. Estou
à disposição para dúvidas. E aí temos aí, não sei se os meninos estão aí para a gente discutir mais, com certeza fica coisas para trás, porque vocês verem mesmo, enxugando fica um pouco longo. Aqui as referências que foram consultadas, aqui no e-mail para quem quiser mandar o contato, tirar uma dúvida, precisar de alguma coisa, estou à disposição. Deixa aí as palavras para o moderador. Pô, Rafa, eu só bebo leite, você me complica, assim? Agora, depois de... Essa foto é 10 anos atrás, né? Não, sou inocente. Enfim, queria agradecer. A gente sabe que é um tema que, é amplo, mas achei que a abordagem foi muito boa, bem clara. Essa interação aí que você fez, depois quero aprender, que eu achei bem legal. Que bom. Essas tecnologias. Eu também. Vamos fazer uma live aí para você ensinar a gente. É facinho. Então já agradeço. Já percebo que Henri já está afiado também ali para participar. Então isso vai ser ótimo. Ao pessoal que, por acaso, também os seus questionamentos, ou manda depois pelo chat, ou pede a palavra, a gente dá. Só queria dizer que, em meio aqui, o professor João Neto teve alguma problemática, ele está me mandando alguns áudios, mas ele não conseguiu mais retornar, né? Eu só queria pôr um pouco aqui em relação à forragem do que ele me falou aqui, tá? Dentre algumas observações, e depois até Antônio, né, se quiser fazer as considerações também mais, né, sobre os valores, se alguém ficou com dúvida dos valores que foram encontrados da forragem, mas o que o professor João Neto, que é especialista nessa área, falou, que realmente é um capim que está passado, mas dos valores bromatológicos, ele disse que não chega a estar um nível crítico, mas é uma forragem passada. E que ele associa o problema que foi posto até pelo nosso outro amigo Rodrigo, também, que fica muito tempo fermentando até o período da tarde após picar, porque é uma colheita mecânica, então já corta e já pica, né? Então não tem como ficar o material esperando para ser picado à tarde, e nesse processo a gente sabe que após o corte, né, e é uma característica do capim-elefante, ele tende a fermentar bastante. Nisso, né, os nutrientes, tudo, continuam a serem degradados, e essa questão do material fibroso, tudo vai concentrando mais e mais e mais, e esse aproveitamento pelo animal vai ficar pior, com certeza, né? Infelizmente, a gente sabe que na nossa universidade esse manejo não vai mudar, entendeu? Pela rotina que os peões têm. Eles já picam de manhã e estão acostumados com esse ritmo. Então, uma estratégia que ele concordou e falou é da gente tentar mexer com a área de Tifton, que está largada lá, para a gente começar a fazer... Ixi, acho que vai cair daqui 1 minuto. Para a gente começar a fazer o feno, né? E mesclar. Ele falou que poderia de manhã dar esse capim picado e mais para o fim da tarde ou na refeição trabalhar com o feno para evitar dar esse capim já que vai estar mais, né, passando por esse processo de fermentação e já não é de tão boa qualidade pelo manejo que está sendo feito aqui na universidade, né? Então, isso é umas considerações que ele fez, aqui rapidamente falando, né, por áudio, ok? Sobre o capim, mas que nitidamente aí, né, creio que Rafael e Henri vão poder comprovar para nós ali pelas fotos tudo que foi essa a casuística da morte do nosso animal, né? Infelizmente,